Olha, minha gente, o assunto da nossa grande reportagem de hoje foi a prevenção predial. Sim, a prevenção com a manutenção de elevadores, de portões, da rede hidráulica, rede elétrica, também da estrutura de concreto e tudo isso depois que um prédio desabou em Fortaleza, deixando pelo menos 9 pessoas mortas. Nós mostramos essa reportagem para você a partir do que Balneário Camboriú tomou como decisão criação de uma lei que cobra justamente esta manutenção dos prédios. Na cidade são mais de 2.300 condomínios. Responsabilidade do síndico, mas também responsabilidade de cobrança dos próprios moradores. A manutenção desses espaços significa a segurança de todos que convivem na região. Por isso, este assunto foi abordado hoje aqui no SBT Meio Dia. E nós vamos continuar com este assunto, porque a Maria Esther já está no estúdio de vídeo do SBT, no estúdio do SCC Digital, para continuar esse assunto, viu, Cibele? Agora como entrevistado. Isso aí, Fernando. E você pode participar, isso aí vai assistir agora, depois continua no nosso Facebook. E aí você pode participar mandando as suas perguntas. A gente vai ficando por aqui. Vamos lá para o nosso estúdio do SCC Digital. Com você, Maria Esther. Vamos lá então, Fernando, Cibele, a gente continua por aqui. Quero convidar vocês que estão em casa para sintonizarem aí também nas nossas redes sociais, Facebook do SCC SBT, porque eu estou com o engenheiro civil, o Eduardo Irani da Silva, e ele vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, não só para os síndicos, não, mas para os moradores, a sociedade como um todo. Tá todo mundo convidado, o Eduardo fica aqui comigo e o SBT Meio Dia volta amanhã. Liga lá, Facebook do SCC SBT. Até amanhã. Fui! Continuamos então aqui para vocês que estão conectados nas nossas redes sociais. Quero dar uma boa tarde para o Eduardo Irani da Silva, ele é engenheiro civil e o nosso assunto de hoje é manutenção predial. Quando a gente escuta, Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Bem-vindo. prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Eduardo, quando a gente escuta falar de manutenção predial, parece que é um assunto muito específico da engenharia, enfim, um assunto para síndicos, mas é um assunto que interessa a sociedade como um todo, porque interfere na vida de todo mundo, não é mesmo? Verdade, manutenção predial, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Pelo menos dos profissionais da engenharia que estão acostumados com isso, né? Deveria ser uma prática normal dentro dos condomínios, dentro da nossa própria casa, ter essa manutenção predial preventiva, né? Que é aquela manutenção que a gente dá previamente, antes dos problemas acontecerem, né? Então a gente faz força para tornar isso mais comum, né? Tá. Agora a importância dessa manutenção preventiva, porque a gente escuta muito falar de quando já está com um problema e aí a gente vai resolver, né? Depois que aquele problema já foi detectado. E essa preventiva é justamente para ver antes desse problema, né? Eu costumo fazer uma analogia bem simples com dois exemplos. Um é um automóvel, por exemplo, né? Quando a gente compra um carro zero, vem lá da concessionária a especificação para você fazer revisões periódicas a cada 10, 20, 30 e assim por diante, 1.000 quilômetros, né? Quando a gente vai ao médico, né, a gente tenta fazer uma prévia de alguma doença que possa acontecer, né? Com a edificação também é a mesma coisa. A cada 2, 4, 5 anos, seja lá qual for o período, você precisa fazer uma inspeção nessa edificação, porque todo o problema, antes de ser grave, ele te dá um aviso do início. Então você faz a inspeção predial para detectar possíveis irregularidades ou anomalias, né? Para que te informe, nesse ponto vai ocorrer um problema, está na hora de você agir antes que esse problema se torne pior, né? Agora, outro ponto muito importante da manutenção preventiva é a economia, porque se você conseguir detectar isso antes, sai muito mais barato do que depois, tem que pagar, né? Os problemas de engenharia, eles são acarretados por interferência externa, ou por uma intempérie, vazamento, ou por ação externa, ou por movimentação estrutural, e isso começa lentamente, né? À medida que o tempo vai passando e as coisas vão agravando, o custo de reparação é maior. Como, por exemplo, uma pequena fissura ou rachadura, que comumente falado. Quando ela é detectada no início, às vezes uma simples correção
com tinta e uns materiais elásticos, resolve aquele problema e não evolui. Ao passo que se você deixa e vai entrando umidade, oxigênio lá para dentro, vai piorando a condição, vai deteriorando toda a estrutura e aí o custo de correção fica bem maior, né? Agora a importância de fazer isso, claro, com profissionais habilitados pelo CREA, enfim, porque aí você vai ter uma segurança muito maior nesse trabalho também, né? Existe um problema, nós temos um mercado informal na construção, né? E são pedreiros, são serventes, são pessoas que com a prática, né, acham que conhecem tudo sobre normas, sobre procedimento, né? Em casos simples, em casos razoavelmente leves, tudo bem. Agora, numa obra, num reparo, numa reforma de algum problema, você precisa detectar a causa, a forma correta de agir, né? E para isso existem normas, existem procedimentos que os engenheiros estão qualificados e habilitados para exercer, né? E às vezes um pequeno problema mal resolvido pode se tornar uma grande dor de cabeça. Certo. Sobre manutenção predial, recentemente nós mostramos até na reportagem, a nossa repórter Ana Vaz deixou bem claro, sobre aquele caso que acabou de acontecer em Fortaleza, do prédio que desmoronou, enfim, tiveram mortes. E eu conversava aqui com o Eduardo um pouco antes, ele me disse que tem 3 culpados, né, nessa história. Explica pra gente isso. Vamos lá. 3 culpados por quê? Uma estrutura, aquele tipo de problema, foi um problema estrutural da edificação, ele não surgiu da noite para o dia, né? A característica daquele problema era um problema já recorrente de anos até, né? Quando a gente executa uma edificação e entrega essa edificação, né, para o usuário, né, há uma necessidade de que sejam feitas manutenções periódicas, né? O primeiro culpado, então, por isso, vamos chamar assim, foi o próprio condomínio, na figura dos síndicos que por lá passaram, que não observaram a necessidade de uma manutenção prévia e deixaram aquele problema por anos, né, sem nenhuma intervenção. Então, como eu já havia falado antes, aquilo foi agravando. O segundo é que determinados municípios, né, eles têm lei, e no caso de Fortaleza, me parece que existia a lei de obrigatoriedade de inspeção predial nas edificações e não foi cumprido. Por quê? Porque ninguém esteve lá vistoriando e detectando que haveria necessidade de um reparo já antes. Não houve a fiscalização. O terceiro culpado, e talvez aquele que promoveu o desastre, foram, então, as pessoas que promoveram aquela reforma e não se atentaram para alguns detalhes da norma, né, básicos, como escoramento, evacuação do local, algumas medidas que pudessem ter sido evitadas para que não houvesse o colapso da estrutura, né? Então, esse conjunto de não ações, né, ou ações indevidas, causou essa tragédia que a gente acompanhou, né? Agora, como é que o cidadão comum, morador, às vezes, de um prédio como esse, pode entrar nessa história a favor, né, dessa manutenção preventiva? Tendo noção, conhecimento de alguma fissura, de alguma irregularidade, como é que denuncia? Quem que busca? Enfim, como é que o CREA também pode atuar nisso? Bom, primeiro, qualquer tipo de anomalia numa edificação, e aí todo mundo pode perceber visualmente, mancha na parede, vazamento, um disjuntor que vive desligando e a luz nunca acende, fissuras e rachaduras que são mais comuns. Sempre que você perceber que alguma coisa não vai bem, você tem que alertar primeiro ao síndico do prédio, né? Quando tiver alguma dúvida de que se realmente aquilo é perigoso ou não, ele chama um profissional de engenharia para fazer essa inspeção predial, tá? Através de um laudo técnico, vai detectar quais são os riscos e o que deve ser feito, tá? Agora, se por acaso em um condomínio, uma pessoa que não é nem um síndico ou não é um engenheiro, e ele vê que há algum tipo de obra na sua edificação, ele pode acionar o CREA daquele município para que o CREA venha fazer uma inspeção, uma vistoria, e ateste se há um projeto, se há um profissional cuidando daquilo, né? A primeira ação seria, então, pedir uma vistoria do CREA. Paralelamente, ele pode também pedir uma vistoria da prefeitura para saber se há o alvará para aquele tipo de obra, né? Então, são 2 casos. Quando há uma obra
chamar os órgãos para fiscalizar e, quando não há uma obra e que ele detectou algum problema, ele alerte o síndico e que aí sim chame um profissional. Certo. Tudo isso que o Eduardo está comentando comigo aqui, engenheiro civil, está no Manual do Síndico, que é esse material desenvolvido pelo CREA Santa Catarina. Tem tudo muito explicado e o bacana é que tem isso daqui também disponível online para as pessoas, né, Eduardo? Tem até o site aqui, ó, gente, quem quiser entrar lá, no portal do CREA mesmo consegue encontrar esse material, fazer o download, enfim, ter conhecimento de tudo isso, porque, enfim, acaba influenciando de uma maneira na sociedade como um todo, né, Eduardo? Um detalhe importante é que às vezes as pessoas contratam engenheiro ou uma empresa para executar algum serviço e não se atentam para um documento muito importante que é a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Esse documento, uma vez apresentado pelo profissional, ele ali garante a responsabilidade sobre o serviço. Lá vai constar o nome do contratante, o nome do profissional, os serviços que ele está executando, o valor da obra, a data do serviço, enfim, é uma espécie de contrato e que, reconhecido pelo CREA, ele sim garante a responsabilidade. Então, não adianta você contratar uma empresa de engenharia ou um profissional e ele não apresentar essa ART. Tá? A ART é o documento que qualquer obra tem que ter. Essencial para qualquer obra. Eduardo, obrigada pelo bate-papo aqui. Muito bacana. O pessoal está perguntando aqui, pediram para eu perguntar se esse material ele é disponível gratuitamente para as pessoas. Sim, gratuitamente na página do CREA, como já foi citado. Lá existe diversos manuais e diversos documentos que podem ser baixados, você imprime sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. Engenheiro civil falando de manutenção predial com a gente aqui no nosso estúdio do SCC Play, o nosso estúdio digital do SCC SBT. Obrigada pela companhia de vocês. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã. Eduardo, muito obrigada pela presença. Para os profissionais da engenharia, agronomia, geociências, o futuro se constrói agora. Oferecimento CREA Santa Catarina.